como é que a gente faz pra gravar um vídeo, se da primeira vez que eu gravei esse vídeo eu tô de franja, e depois eu apareci sem franja, agora eu apareci cacheada, cada semestre da faculdade eu apareço diferente. Mas tá bom, né? A vida é assim mesmo, fazer o quê? Oi gente, tudo bem? Aqui é a Sabrina, e hoje eu vim contar pra vocês como foi o meu terceiro semestre na faculdade de psicologia. Se você não viu os outros vídeos que eu já gravei sobre a faculdade, eu vou deixar linkado aqui em cima no cardzinho. E, bom, já começamos, né, que esse semestre eu cuidei de um rato, um pequeno ratinho, mas não foi um rato de verdade, não foi um rato vivo. E sim, gente, cuidamos de um rato, foi maravilhoso. Gente, que matéria! Essa matéria foi Psicologia Geral Experimental. E aí a gente teve que fazer experimentos com o ratinho, né? E era um programa de computador, que era o ratinho, e ele ficava dentro de uma caixa, que a gente chama, mas era tipo uma gaiolinha. Pensa numa gaiola? Era uma gaiola. E aí o rato, ele tinha que aprender a pressionar a barra que tinha lá na gaiola, e quando ele pressionava a barra, caía um negocinho de comida pra ele. Só que o rato não sabia pressionar a barra. E esse era o nosso desafio, era fazer com que o ratinho aprendesse a pressionar a barra. E aí no começo desse experimento, o ratinho ele ficava só andando assim pela gaiola e ele farejava, daí ele ficava se limpando assim, e a gente tinha que registrar, a gente tinha uma folha lá de anotação, e aí tudo que ele fazia a gente ia marcando lá que ele farejava e tudo mais. E aí, toda vez, como ele não sabia pressionar a barra, no começo, toda vez que ele chegava perto da área que tinha a barrinha, a gente dava comida pra ele. E aí ele foi entendendo aos pouquinhos que ali naquela região tinha comida. Até que, por acidente, em algum momento, ele foi e pressionou a barra. E aí ele ganhou uma comida. E aí, claro que ele não aprendeu assim de primeira, né? Mas conforme o tempo foi passando, ele aprendeu a pressionar a barra. E aí foi engraçado, porque quando ele aprendeu a pressionar a barra, gente, ele não saía mais de lá e ficava lá apertando toda hora. Mas também, né, gente, comida de graça, só apertar, até eu ficaria se fosse o ratinho, né? Não sou besta. Quando o ratinho aprendeu a pressionar a barra, pensa, a gente fez o trabalho em trio, né? Então a gente ficou umas 5 aulas pra fazer esse condicionamento do ratinho. A gente fez várias coisas com o ratinho e era um trio. E aí quando o nosso ratinho aprendeu a pressionar a barra, que alívio, que felicidade. E o mais engraçado é que por mais que fosse um programa de computador, os ratinhos de cada trio era diferente. Então assim, enquanto o nosso ratinho tinha aprendido a pressionar a barra, tinha ratinho das pessoas que não tinham aprendido ainda. Então assim, não era aquela coisa tipo, todos os programas faziam a mesma coisa. Cada ratinho se comportava diferente. Depois que a gente ensinou ele a pressionar a barra, a gente tinha que fazer mais alguns processos lá, um processo de extinção pra fazer com que ele não apertasse mais a barra, então a gente não dava mais a comida quando ele pressionava, e aí ele também aprendia a diminuir, ele não apertava mais a barra com tanta frequência, e depois a gente teve que fazer um treino discriminativo pra ele saber que primeiro tocava um som A, e aí quando tocava esse som A, se ele pressionasse a barra, ele ganhava comida. E quando tocava um som B, se ele pressionasse a barra, ele não ganhava comida. No final do semestre, a gente teve que fazer um trabalho escrito, descrevendo lá minuciosamente todos os resultados que a gente teve com o nosso ratinho. E ao longo das aulas a gente ia fazendo gráfico, ia fazendo planilha. E aí foi um semestre inteiro só fazendo esses projetos com o ratinho, porque era o tema da matéria. Outra matéria super legal que a gente teve foi Psicologia Social, e psicólogos sociais, eles trabalham assim muito em comunidades, né, e aí eles vão até essas comunidades, daí eles veem o que está acontecendo lá e promovem algum trabalho para melhorar a situação daquela comunidade, né. E a gente aprendeu de onde surgiu, como surgiu essa área da psicologia. Então a gente estudou sobre quem foram os fundadores da psicologia social. E o mais legal, gente, dessa matéria foi no segundo bimestre, quando a gente teve que fazer um trabalho sobre propagandas, que aí a gente estava aprendendo sobre mudança de atitude, porque cada propaganda ela quer atingir algum nível, assim, seja cognitivo, ou seja afetivo, ou a própria atitude mesmo. E o mais engraçado é que hoje em dia, quando eu vejo uma propaganda, na minha mente eu já fico pensando nos níveis que cada propaganda quer atingir. Então, conhecimento válido pra vida, assim, esse trabalho de propagandas foi muito legal. Outra matéria que a gente teve, e aí, pasmem, pra vocês que pensam que curso de humanas não tem conta, amigos, a gente teve psicometria. E a gente teve que fazer conta, amigos, teve que fazer continha, tá? Botar o tic-tac pra funcionar nas partes das exatas. E essa matéria a gente aprendeu sobre um pouquinho de estatística. Não é nada assim, bicho de sete cabeças, tá, gente? Báscara da vida, assim, não, é tranquilo. A gente teve moda média e mediana. O mais dificinho que a gente teve foi calcular desvio padrão. Mas aí, gente, o professor explica direitinho, né? Porque sabe que a gente de humanos não funciona tão bem assim. E aí, com a explicação dele, foi de boa fazer as contas. Mas
Mas não se preocupem que na prova, assim, não cai só aquela prova cheia de contas, né? Tem a parte toda teórica, e aí teve acho que só umas 2, 3 questões que foram sobre as contas matemáticas lá da psicometria. Mas, gente, tranquilo, de boas. Outra matéria que a gente teve foi fisiologia. Gente, meu Deus! Fisiologia, sem dúvida, foi a matéria mais difícil desse semestre, porque, gente, fisiologia envolve decoreba. E assim, eu particularmente não sou muito boa de decoreba. Eu prefiro entender todo o assunto pra conseguir pensar sobre ele do que decorar aquela coisa assim, né? Eu sei que tem gente que prefere decoreba, então fisiologia, amigo, se prepare que é pura decoreba. Basicamente a gente aprendeu sobre o funcionamento dos órgãos. É bem coisa de ensino médio, gente. E aí até essa é a minha dica. Se você tá fazendo ensino médio e você tem nessas matérias, né, de corpo humano, de anatomia, assim, amigo, reserva esses resumos, pelo amor de Deus, e guarda pra vida. Porque na faculdade a gente usa assim. E aí a gente aprendeu sobre o funcionamento do coração, então é toda aquela coisa de bombardear o sangue, como que funciona, pra onde que vai, de onde que vem. A gente falou também sobre a parte hormonal, então a gente aprendeu sobre a hipófise e os 9 hormônios que a hipófise produz. E aí que eu falo que entra a decoreba, né, que você tem que decorar cada um dos hormônios e ver, e lembrar qual que é a função de cada um deles. Então é uma matéria suada, né, mas assim, gente, muito massa. E o mais legal dessa matéria é que a gente teve aula prática. E eu lembro que antes de entrar na faculdade, muita gente me falava que no curso de psicologia a gente tem que ver o corpo humano e tipo, tem que ter uma pessoa lá e você tem que ir lá ver e mexer. E aí eu ficava, que isso, não deve ter nada, você tá exagerando. E gente, tem sim. Mas não é um corpo, né? A pessoa tá lá deitada e você vai lá mexer, né? Ver os órgãos dela. Não é assim. A nossa aula prática foi no laboratório, foi uma aula só. E aí a primeira parte da aula a gente vai ver naqueles... Como que fala? Não sei se é manequim, não sei. Mas, tipo, não é maquete, não sei, gente. Vocês sabem esses bonecos que tem no laboratório de ciências, né? Que aí, tipo, você vai tirando os órgãos, assim, e aí você vai... É de montar e desmontar. E aí tem todas marcando as veinhas dentro. Aí tem essas coisas que eu esqueci o nome disso. Mas, enfim, vocês sabem do que eu tô falando, né? Então, se a gente aprendeu sobre o coração, lá tinha aquela maquete, a gente abria o coração e ficava, olha aqui, a professora falava aqui, tá a ver que eu falei pra vocês, a artéria e tudo mais. E aí, depois dessa parte que você vê os bonecos, aí tem a parte prática, né? Que a gente vai ver os órgãos separados, né? O corpo humano são os órgãos que estão lá na faculdade há 20 anos em puro formol. Então, assim, você não vai ver um coração vermelhinho, bonitinho. Você vai ver o coração preto, cheio de formol. Então, não é aquela coisa de, meu Deus, eu tô vendo um coração. Não dá essa agonia. Não dá porque... nem parece que é um órgão humano de verdade, de tão diferente que tá. Então a gente viu o coração humano, aí a professora abre assim, e aí com luva, né, gente? Todo mundo tem que estar com luva, porque o negócio é formol puro. Além do coração a gente viu também o pulmão, a gente viu o fígado. Gente, pensa no fígado pesado. Menina, como o fígado é pesado. A gente viu o coração de uma criança. Nossa, é tão pequenininho, gente. Não dá nem pra achar fofo porque o negócio é preto, né? Mas enfim, tava lá o coraçãozinho de uma criança. Então, assim, a aula prática foi basicamente isso, né? A gente vê os órgãos que a gente tava estudando o semestre inteiro. Mas, assim, se você tem agonia dessas coisas, é só você ficar longe. A gente tava passando mal por causa do cheiro do formol, que tava bem forte. E aí a pessoa só ficava assim, no cantinho, né? Já participou de toda a parte teórica da aula. Na parte prática é só você ficar de cantinho e não ver. Não precisa ficar lá, né, em cima dos órgãos se você tem agonia disso. Por último, a gente teve a psicologia construtivista, que a gente falou sobre a parte mais da educação, né, e tudo mais. E a gente aprendeu sobre Piaget e os estágios do desenvolvimento que ele sugere lá para cada criança. E foi bem bacana, assim, porque, gente, a gente teve que fazer um trabalho, né, observando as crianças, assim, analisando um desenho de uma criança. A gente aprendeu sobre os estágios do desenvolvimento de Piaget e uma análise de desenho. Fala se a criança desenhou a casa com um telhado torto, quer dizer isso. Se a criança desenhou todo o desenho na parte de cima da folha, quer dizer isso. E aí a gente tinha que anotar essa característica de desenhar o telhado torto, segundo o autor tal, quer dizer isso. Então foi bem bacana ter esse trabalho. E aprender sobre os estágios do desenvolvimento é bacana, porque daí se você tem, sei lá, um primo, um irmão, um sobrinho,
sobrinho pequenininho, você olha pra ele e já fica assim, Piaget falou que vocês se comportaram dessa maneira, né? Que crianças de 3 anos brincam de faz de conta, essas coisas assim, sabe? Então, psicologia construtivista foi basicamente estudando sobre Piaget, sobre Vallon depois, falando sobre inteligência emocional, essas coisas assim mais tranquilas. Psicologia construtivista é uma matéria tranquila, gente. O que quebrou a cabeça nesse semestre foi fisiologia, porque, gente, é difícil, assim, difícil. E eu acho que é só, gente, eu acho que é só. Tivemos o trabalho do ratinho, tivemos o trabalho de propaganda, tivemos o trabalho de analisar o desenho da criança, que foi muito massa, tivemos contas em psicometria, coisa que é novidade, né? Ah, e gente, uma coisa, o nosso trabalho com o ratinho foi um ratinho virtual, mas antes, na época dos meus professores, era feito com ratos de verdade. E é engraçado que os professores, ao longo do curso, vão contando pra gente algumas experiências que eles tiveram com os ratos de verdade. E eu acho, pelo que a gente entendeu, foi substituído os ratos de verdade pelos programas de computador, porque a minha professora contou de um caso que ela tinha 2 horas de aula e ela tinha que condicionar o ratinho dela a pressionar a barra, mas daí durante a aula inteira o ratinho dela ficou dormindo. E aí como é que você faz? Não vai ficar pro ratinho, acorda fio, vamos lá apertar a barra que eu preciso que você faça isso pra mim hoje. Então acho que eles tiraram essa técnica, porque além de tadinho do ratinho, imagina quantos ratos ia precisar pra uma turma de psicologia. Na minha sala mesmo tem quase 100 pessoas, sério, então imagina, 100 ratinhos, né? Meu Deus, muito rato, né? Haja rato. Por último, eu queria falar que muita gente me pergunta, tem essa dúvida, né? Tem aquela coisa, será que a psicologia vai interferir nas minhas crenças, na minha religião principalmente? E eu já falei sobre isso nos outros vídeos da faculdade, se você não viu, eu recomendo que você vá lá dar uma olhada, mas continua normal. Meus professores são muito respeitosos, não tem nem piadinha, assim, essas coisas. E eu acho isso muito bacana, porque assim como a gente acredita em alguma coisa, eles acreditam em outra, e o importante é que a gente fique bem um com o outro. Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo sobre o 3º semestre da faculdade. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal e também de comentar suas dúvidas, suas curiosidades. Eu sempre respondo vocês aqui nos comentários. Se você quer acompanhar o meu dia a dia na faculdade, às vezes eu sempre posto alguma coisinha do que eu tô estudando, me acompanha no Instagram. Eu vou deixar ele aqui na tela passando pra vocês. Me siga nas redes sociais também, elas estão todas aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!